Oi, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, professor Cristiano Souza na área, professor de História aqui do SEMEAC, e eu trago para vocês uma aula interessantíssima aqui das nossas trilhas de aprofundamento em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Nossa trilha de hoje, pessoal, é algo que está aí sendo constantemente discutido nos veículos de informação, imprensa, jornais. Você já ouviu falar sobre isso? Eu tenho certeza. A importância das terras indígenas, a importância da demarcação das terras indígenas, que são aí os nossos povos tradicionais, né, os povos originários, os primeiros reais e habitantes dessa terra e verdadeiros donos dessa terra. Então, pessoal, olha só, a importância da demarcação e das terras indígenas, ela é imprescindível, principalmente para conservar a biodiversidade, conservar os direitos humanos. E hoje nós vamos ver como as terras indígenas protegem a biodiversidade, não é? Vamos ver a questão dos direitos humanos envolvidos aí. E entenderemos a conexão vital que existe entre comunidades indígenas e conservação ambiental. Sabemos que os povos originários, né, os povos indígenas, retiram tudo o que precisam da floresta. Então eles não vão destruir o meio deles, porque é o meio que eles tiram seu sustento. Então manter as reservas indígenas protegidas é manter o meio ambiente e os ecossistemas também protegidos. Ok? Nesse sentido, pessoal, a biodiversidade, quando essas terras indígenas aí são afetadas, também é afetada. Então a biodiversidade também é ameaçada. Tá? E aí o que acontece, pessoal? As terras indígenas, elas abrigam 80%, olha esse dado, da biodiversidade remanescente no Brasil. Então, proteger esses povos e as suas reservas também é proteger a biodiversidade, a fauna e a flora. Dados do desmatamento mostram, pessoal, que nós temos aí menor desmatamento em terras indígenas que são demarcadas, são terras oficiais. Percebem? É aquilo que eu falava para vocês. Quando os nativos, os indígenas, eles têm a terra deles, não é, como posse demarcada, significa que ele não vai, na maioria das vezes, destruir esse espaço, porque é o espaço a qual ele tira o seu sustento, é o seu espaço de presença cultural. As terras indígenas, então, pessoal, elas funcionam como uma espécie de ilhas de conservação em meio à degradação. Como assim, professor? É muito comum, às vezes, né, que por uma questão legal, por você legalmente não poder, às vezes, entrar nessas terras indígenas e destruir, embora sabemos que isso acontece, então nós temos, de um lado, ali, destruição, queimadas, desmatamento, do outro também, e a reserva indígena no meio de tudo isso, preservada. É muito comum em áreas principalmente aqui da Amazônia. Por isso, elas são como ilhas de conservação em meio à degradação existente. Gente, as terras indígenas são muito importantes. E o direito dos indígenas também é muito importante para que haja um futuro sustentável e uma relação indissociável. E isso é regido principalmente pela ONU, aonde ela estabelece que os povos indígenas, olha aí, têm direito à terra e à autodeterminação. Que os povos indígenas têm direito à gestão comunitária, ou seja, áreas indígenas serem geridas por indígenas, apresentando aí um melhor desempenho ambiental. Esses povos, pessoal, a sabedoria deles, ela é histórica. É histórica. No passado, quando os colonizadores chegam ao Brasil, chegam à América, o conhecimento que os povos nativos possuem da terra, possuem da biodiversidade, da geografia do local, é imprescindível para que esses colonizadores europeus se instalem aqui. Muitas vezes, esses colonizadores receberam a ajuda desses povos indígenas para se instalarem e para sobreviver nesse território. Tá? Então, pessoal, eles têm muito conhecimento em termos de plantas medicinais, técnicas sustentáveis, e isso é transmitido principalmente de forma oral, de geração
para geração. Então, o respeito para garantir os direitos e a condição da preservação e da biodiversidade, o respeito ele é essencial, ele é indiscutível, tá? Para que tudo isso se preserve. Gente, as terras indígenas, elas sofrem constantemente ameaças. Não é? O indígena sofre ameaça, a sua terra sofre ameaça, e isso é um grave desrespeito aos direitos humanos. Olha o que acontece. Desmatamento, mineração, violência pela posse da terra, tudo isso acontece. É por isso que nós vamos a cada ano perdendo um pouco mais aí desses povos. Alguns acabam se extinguindo, outros recebem o processo aí de aculturação, são aculturados, não é? E aí saem das suas localidades, porque o que eles passam hoje nas suas localidades, por empresas madeireiras, por mineradoras, por poceiros, é algo assim, muitas vezes desumano, tá? Então, aumentam-se as ameaças. Garimpo ilegal, cresce nas terras indígenas, tá? Os garimpeiros avançam sobre as terras indígenas, corrompem esses indígenas, matam, violentam sexualmente, enfim. Conflitos pela posse da terra. Exemplos, os estados com mais registros de violência aos povos indígenas são o Pará e o Mato Grosso do Sul, tá bom? Conflitos aí entre indígenas e invasores, e aí você sabe quem leva pior, né? O indígena e o invasor fortemente armado. Quem leva pior? O indígena. Então, pessoal, apesar de nós termos aí leis, né, um aparato legal que cuida dessas reservas, que cuida desses povos, nós temos ainda muita falha nessa proteção. Porque a fiscalização ainda é muito fraca. Existe ausência jurídica e tudo isso agrava o problema. Então as leis, elas não conseguem ser cumpridas na sua totalidade. E aí o que é que acontece? Violência, desmatamento e expropriação da terra dos povos indígenas. Então olha só, né? Podemos concluir que a proteção das terras indígenas é um compromisso com a vida. Tá? Não só a vida dessas comunidades, como com a nossa vida. Um compromisso com a vida dos nossos familiares. Porque as terras indígenas, elas servem como barreiras ambientais. Essas barreiras ambientais, essas terras indígenas, previnem a degradação do meio ambiente e mantêm o equilíbrio ecológico, para que as futuras gerações possam aproveitar esse meio ambiente de forma sustentável e saudável. Então, há a necessidade de ações urgentes. Quais ações, professor? Na demarcação, na fiscalização e no combate ao garimpo e ao desmatamento ilegal. E para que isso ocorra na sua totalidade, precisamos de quê? De quem? De toda a sociedade, gente. Precisamos de mim, de você, do seu amigo, do seu vizinho, dos seus colegas aí de turma. Precisamos do governo, óbvio, e precisamos também da iniciativa privada das empresas. Todos juntos têm o dever e o direito de proteger esses povos, de proteger essas terras. Tá? E se esses setores se apoiarem, se unirem, com certeza a luta ficará muito mais forte contra esse extermínio de populações indígenas e contra esse desmatamento, essas tragédias aí que ocorrem, inclusive com mortes, dentro de terras indígenas. É um tema forte, não é? Mas é um tema que precisa ser debatido para que sociedade, governo e empresas adquiram aí a consciência de que têm que trabalhar juntos em prol de um futuro sustentável e de um futuro com equilíbrio ambiental. E para que isso ocorra, precisamos preservar os povos indígenas e as suas terras. Compreenderam? Você pode assistir várias vezes essa aula, pesquisar, se aprofundar no tema, porque isso é muito importante. Tá bom? Eu vejo vocês no futuro próximo e até mais.